A paz do Senhor Jesus Cristo, o fruto do Espírito Santo praticado sempre. Muito bem, a palavra de Deus tem muita coisa nela que foi omitida ou falada superficialmente e que, no caso agora dessa pandemia, tem texto bíblico que vem totalmente dentro do contexto. Trazer informação precisa, trazer calma, trazer tranquilidade. Há muita gente que está sem saber se essa Covid-19 me pega ou não me pega, e se eu vou morrer ou se eu não vou morrer. Então, visando a tranquilidade das pessoas, Deus tem me revelado esses textos que estão totalmente dentro do contexto e são textos válidos para o povo de Israel e também válidos para a igreja. Porque em questão de imoralidade e idolatria, os textos são válidos também para a igreja, para todo ser humano, seja ele judeu ou gentio. Muito bem, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Hebreus 4, versículo 12. Viva porque traz vida para a gente. Eficaz porque quando a gente coloca em prática, ela funciona. Não é? Por vezes essa palavra é dura. Poxa, pastor, essa palavra foi dura. Por isso essa palavra de introdução. Né? Essa palavra de Deus pode ser dura, pode ser até injusta na sua visão inicial, mas ela vai trazer libertação, vai trazer salvação, vai trazer vida abundante, plena e abundante para você e a sua família. Ela tira toda dúvida, toda insegurança, toda incerteza. E a alegria vem e a paz vem junto. Glórias a Deus. Nós vamos ver agora uma analogia, uma comparação muito rápida com aquele anjo da morte no Egito. O anjo da morte dos primogênitos egípcios. Para que os primogênitos israelitas não morressem, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, cada chefe de família vai pegar um cordeiro novo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, vai tirar o sangue desse cordeiro e vai aspergir esse sangue nas laterais da porta e em cima, na lateral, na outra lateral e em cima da porta. E esse espírito maligno, esse anjo da morte, mandado por mim, aonde tiver essa marca do sangue na porta, ele não entra e não toca no primogênito daquela casa. Aonde não tiver a marca, ele entra e o primogênito será morto. E também acontecerá com os animais, os primogênitos dos animais serão mortos. Isso está acontecendo bem semelhante, e vocês vão ver nesse texto, em relação ao Covid-19, ou seja, o anjo da morte, chamado Covid-19 pelo ser humano, está se aproximando das famílias, mas aquelas pessoas, aquelas famílias que tiverem o sangue de Jesus Cristo aspergido na mente, aspergido no corpo, espiritualmente falando, o anjo da morte passa e não entra. Essa família não vai morrer. E as famílias que não têm essa marca estão sujeitas à morte. E é isso que o Covid-19, o nome desse anjo da morte, século XXI, está fazendo.
Muito bem. Você pode dizer, poxa, mas aquela pessoa velhinha era tão boa, por que morreu? Porque a hora de cada um de nós chega, nós vamos morrer um dia, né? E essas mortes não tiveram nada a ver com o Covid-19. Quem vai morrer pela Covid-19, nós vamos ver agora no texto de Ezequiel 18. Ezequiel recebe uma palavra pesada de Deus, que estava dizendo para o povo: aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar, aquele que desobedecer a mim, esse é o que vai morrer. Então vamos ver a palavra e que você entenda, é a minha oração. Entenda e discirna de forma bem clara. Disse assim Deus, né, escreveu assim Ezequiel, em relação àquilo que Deus falou para ele. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam ou se desgastam? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não escutarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia, num empréstimo, né? A pessoa tomou uma garantia, você pagou uma certa quantia, né, garantindo aquele empréstimo, e essa pessoa ou deu algum objeto em garantia do empréstimo, acabou de pagar, a pessoa devolve a você. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando ao lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre duas pessoas. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis. Empresta visando ao lucro e cobra juros. Deverá viver esse homem? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho mau tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para um empréstimo, não comete roubos, não deita com a mulher nos dias da sua menstruação, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando ao lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis
e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá, diz o Senhor dos Exércitos. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, agora o caso contrário, Deus está falando, se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, ouça a igreja de Cristo. O meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza não morrerá. Contudo, ó nação de Israel, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. Estou lendo a Bíblia, gente. Aleluia. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel, ó igreja de Cristo na face da terra. São injustos os meus caminhos, não são os seus caminhos que são injustos. Portanto, ó nação de Israel, ó igreja de Cristo, eu o julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Por que deveriam morrer, ó igreja de Cristo? Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Ó glória! Eu numerei aqui 16 atos de justiça, que o contrário são 16 atos de injustiça. Olha o que Deus fala, não é? E o que você deve fazer. Primeiro, presta bem atenção e ouve novamente e anota num papel os 16 itens que tornam você puro, santo diante de Deus, ou, se você fizer o contrário deles, impuro, ímpio diante do Senhor. Primeiro item, não coma nos santuários que há nos montes ou em qualquer lugar, erigidos para outros deuses. Não comam nesses santuários. Segundo,
Não olhe para os ídolos, ó nação de Israel, ó igreja de Cristo, não olhe para os ídolos. Em Êxodo 20, Deus fala, está bem claro, não façam nenhuma imagem semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Nenhuma imagem semelhante, não façam. Terceiro fato que o torna justo diante do Senhor: não contamine a mulher do próximo. Quarto fato: não se deite com a sua mulher nos dias da sua menstruação. Quinto: não oprima ninguém. Sexto: devolve o que tomou como garantia num empréstimo. Não fique com a garantia. O empréstimo foi pago, devolva a garantia. Sétimo: não cometa roubos. Oitavo: dê comida aos famintos. Nono: forneça roupas aos despidos. Décimo: não empreste visando lucro. 11º: não cobre juro de ninguém. 12. Retenha sua mão para não cometer erro. 13º: julgue com justiça entre duas pessoas. 14º: haja segundo meus decretos, diz o Senhor. 15º: obedeça fielmente às minhas leis. E por último, 16º: não derrame sangue de forma nenhuma. Deus fala diretamente, né? Se você seguir esses 16 itens, se você é reto, se você é íntegro, se você é íntegra, se você obedece ao Senhor, olha o que ele diz: tenho eu prazer, né? Esse homem é justo, essa mulher é justa, com certeza ela viverá. Palavra do soberano, o Senhor. E diz mais, né? Se o ímpio, aquele que não é santo, né? Pio é santo, ímpio é não santo. Se o ímpio, o não santo, se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Deus repete inúmeras vezes: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ezequiel 18, 21, e o outro versículo é o 23. Fala que se o justo se desviar, né, da justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Por causa de sua infidelidade, de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então vem o apelo final, né? Arrependam-se. Se você tem essa lista de 16 itens, tudo ao contrário, vem o apelo de Deus para você escapar da Covid-19. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês, não cause a morte de vocês. Busquem um coração novo e um espírito novo. Ezequiel 18, 30 a 31. Então você que está preocupado, será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Foi dado o recado para você. Se você procurar ser obediente a Deus, Ele mesmo disse, você não morrerá. O ímpio, aquele que desobedece, aquele que debocha, aquele que humilha os cristãos, aquele que debocha da Bíblia, debocha dos pastores, esses é que morrerão. Fique tranquilo, fique tranquila, minha irmã.
se você busca por Deus, você pode até sofrer, né, o contágio, vai passar pelo período de incubação, Deus te tira dessa, você não morre. Nós vimos nos Estados Unidos uma senhora com 104 anos, na rua, numa cadeira de roda, e o povo batendo palmas para ela, e tocando, um tocando saxofone, outro tocando guitarra, um grupo cantando, estavam comemorando a saúde da senhora. 104 anos, não morreu, superou a Covid-19. Então, não são todos os velhinhos que vão morrer. Vão morrer aqueles que chegou a hora de partir, ou aqueles que são desobedientes a Deus, e Deus está dizendo, o ímpio morrerá. O ímpio morrerá. Há uma palavra também em Ezequiel, que Ezequiel já partiu há muito tempo dessa terra, mas a palavra de Deus ficou registrada na Bíblia Sagrada. E me chamou muita atenção, por isso eu fiz esse vídeo. Porque eu tomei o que Deus está falando para mim, minha responsabilidade. Eu tenho um canal, Deus tem me revelado a sua palavra, e eu preciso falar para vocês. Olha o que Deus diz aqui. Quando eu disser a um ímpio, Ezequiel 3,18, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e ele diz de diversas maneiras, né? E você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Pela iniquidade dele, ele morrerá. Para mim, porém, você, Ezequiel, será responsável pela morte dele. Eu tomei para mim essa palavra. Você, pastor Leonardo, se você não falar o que eu te revelei, você será responsável pela morte deles. Mas eu quero ser responsável pela vida de vocês. Repito o apelo final de Deus a todos vocês que estão vendo esse vídeo. E se tem alguma coisa contrária naqueles 16 itens, o apelo de Deus porque Ele ama vocês. Ele ama muito vocês. Ele não se agrada, Ele não tem prazer nenhum na morte de ímpio nenhum. Ele diz em Ezequiel 18, 30 e 31, arrependam-se daqueles 16 itens que Ele falou, ou de algum daqueles itens que você não obedece. Arrependa-se, mude de conduta, desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Busquem um coração novo e um espírito novo, vida nova. Seja um nascido de Deus, seja uma nascida de Deus, uma nova vida, uma nova postura, uma nova posição diante da vida. Ame, dê amor para receber amor. Não fique cobrando amor de quem tem pouco para dar. Você vai ficar frustrado, vai ficar frustrada. As pessoas, minha família não me ama. Não cobre amor, muito amor de quem tem pouco para dar. Se encha do amor de Deus e distribua esse amor para toda a tua família. Esse é o modelo que Deus ensina. O fruto do Espírito Santo sempre praticado. E eu espero que você tenha ficado tranquilo, tenha ficado tranquila. Aquele que faz o bem, aquele que obedece às leis do Senhor, esse ou essa não morrerá, diz o Senhor, o soberano. Quem vai morrer são aqueles que o tempo chegou, todos nós morremos, repito mais uma vez, ou os ímpios. A praga pega os ímpios. Pastor, mas eu conheço uma pessoa velhinha que morreu, era tão boa. Você não conhece o passado dela. Você não conhece a mente dela. A pessoa, às vezes, extravasa um tipo de ser que
que ela por dentro não é, é ao contrário. Então Deus é que sabe. Eu não estou aqui falando o nome de ninguém. Deus é que sabe quem é santo diante dele e faz o bem e ajuda o próximo, esses não morrerão. E Deus sabe quem é ímpio, quem é maligno, quem não faz o bem a ninguém, quem fica em guerra com todo mundo a vida inteira. Tem uma hora que Deus cobra. E essa hora da peste, do terremoto, da fome, da tsunami, seja o que for, o método que Deus permitir acontecer, os ímpios é que pagam com a vida. Ficou bem claro nesse texto. Espero que vocês tenham entendido e que a atitude de vocês não seja a de se voltar contra mim ou se voltar contra Deus, mas, pelo contrário, ao que Deus pediu a vocês, no versículos 30 e 31, arrependam-se do que vocês falaram, do que vocês fizeram, de tudo de errado que vocês falaram contra mim, contra a minha igreja, contra a palavra na Bíblia Sagrada. Se arrependam, desviem-se de todos os seus males, de tudo aquilo que separa vocês de mim, para que o pecado não cause a queda de vocês. Busquem um coração novo e um espírito novo. Amém? Glórias a Deus. São palavras que estão encontrando agora o momento certo de serem ditas. Estão dentro do contexto do que está acontecendo no mundo todo. Então, que essa palavra tenha servido para você, tenha aberto a tua visão espiritual, tenha mudado essa palavra, tenha mudado o seu comportamento diante dos homens e principalmente diante de Deus. E que essa palavra abençoe você a partir de hoje em diante. E você não tenha mais medo de pandemia nenhuma, de terremoto nenhum, de tsunami nenhum, de fome, de pestes nenhuma. Medo de nada. Se você serve a Deus e se você obedece à lei dele. Não tenha medo de nada, porque ele está contigo, ele te protege, te dá livramento e nada te acontece. Amém? Glórias a Deus, o fruto do Espírito Santo sempre praticado. É o modelo para você chegar à vida plena e abundante. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu abraço fraternal. Vamos em frente. Cante, louve, leia a palavra de Deus, leia um bom livro, assista filmes bons que te bote para cima. Tem tanto filme que bota você para baixo. Elimina todos eles. Aprenda a selecionar, aprenda a discernir e a selecionar o que é bom, o que te traz alegria e paz. Aproveite o momento da quarentena para crescer espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus. Se ligue porque a igreja vai mudar. A igreja depois da quarentena vai ficar muito mais forte. Os cultos vão voltar a ser cultos inspirados pela palavra, fortíssimos em espiritualidade, fortíssimos em poder de Deus. O louvor vai ser transformado. O louvor que não se cobra nada vai voltar. O outro que cobra 15 mil, 10 mil, isso é um absurdo. O Senhor Jesus falou que o que de graça nós recebemos, de graça devemos dar. Então, mas muita coisa vai acontecer de mudança boa na igreja. Se liga, você que se afastou por algum problema, perdoe a pessoa, às vezes é o pastor, às vezes é um líder, perdoa, volta com alegria, porque muita mudança vai acontecer na igreja depois dessa Covid-19. Em nome de Jesus, abraço fraternal do pastor Leonardo, glórias a Deus, glórias a Jesus, o santo de Israel, o santo da igreja evangélica, o santo da igreja cristã em todo o mundo. Amém? Glórias a Deus, um abraço a todos. Amém.